pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Danusa e hoje nós vamos falar sobre reprodução nos seres vivos. Então, vem comigo que a aula já vai começar. Bem, pessoal, esse é o livro que nós vamos utilizar nas aulas de ciências e nós vamos começar o nosso estudo pelo capítulo 1, Reprodução nos seres vivos. Então, nos seres vivos, a reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada, ou pode ocorrer as duas formas ao longo do ciclo de vida. Então, vamos falar agora sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada é encontrada em muitos seres unicelulares, tá? Em alguns animais e na maioria das plantas. Nela, a reprodução ocorre sem a união da célula reprodutiva, chamada de gameta. Existem algumas formas básicas de reprodução assexuada, né? Então, existe a divisão binária ou fisão binária, brotamento, gemulação e fragmentação. Então, nós vamos aí abordar esses 4 tipos aí de reprodução assexuada. Vamos começar a falar sobre a divisão binária. Em geral, a reprodução das bactérias ela ocorre por divisão binária. O que isso quer dizer? Que a célula bacteriana ela se divide em 2 bactérias exatamente iguais, como mostra aqui nessa imagem, né? Ó, nós temos uma bactéria, ela primeiro vai dividindo aqui o seu material genético e logo em seguida ela vai, né, dividindo aqui a parede celular até a obtenção de 2 bactérias. E essas 2 bactérias, elas são idênticas, elas são geneticamente iguais, tá certo? Vamos falar agora sobre o brotamento. O brotamento ocorre quando de um organismo, né, se forma um novo indivíduo, ou seja, um broto preso ao seu corpo. Essa forma de reprodução ocorre em alguns animais aquáticos, como as hidras, né, que são aí quinidários de água doce. Então, vamos observar aqui na imagem, ó. Eu tenho aqui a hidra, né, e aqui ao lado, ó, parece um bracinho, né? Na verdade, é o broto, tá certo? Esse broto ele vai dar origem a uma nova hidra, tá? Ele vai desprender, né, desse corpo aqui da hidra e vai se fixar aqui no substrato, formando um novo indivíduo. Agora vamos falar sobre a gemulação. Na gemulação, uma série de células se agrupam dentro do corpo do progenitor, formando o que se chama de gêmula, né? Então, ao sair do corpo, essa gêmula se fixa no ambiente e dela se desenvolve um novo ser vivo. Essa forma de reprodução ocorre em algumas esponjas do mar. Vamos observar aqui a imagem, ó. Aqui nós temos a imagem, né, das esponjas. E aqui, ó, tem o desenho aqui de uma esponja com a gêmula, né? Essa parte mais escura aqui, ó, onde está o cursor, é onde fica a gêmula, tá? Então, essa gêmula, ela é liberada e novos indivíduos são introduzidos nesse meio aqui aquático, né, se fixando no substrato, tá bom? Vamos falar agora sobre a fragmentação, né? Um animal se fragmenta em 2 ou mais partes. Essas partes elas podem se desenvolver e formar cada uma dessas partes um novo indivíduo, idêntico ao progenitor que se fragmentou. Um exemplo desse tipo de reprodução acontece com as planárias, né? Que são vermes achatados, platelmintos, tá certo? A planária, ela se divide, né? Ela se fragmenta aqui em 2 pedaços e aí gera aqui, ó, como a gente pode ver na imagem, um novo ser, né? Um novo indivíduo geneticamente igual ao progenitor. Vamos falar agora sobre a reprodução sexuada. Na maioria dos animais e em muitas plantas e em outros seres vivos ocorre a reprodução sexuada. A maior parte das espécies com reprodução sexuada apresenta separadamente indivíduos do sexo masculino e indivíduos do sexo feminino.
São produzidas células reprodutivas chamadas de gametas, que se unem e formam uma nova célula, né? Essa união é chamada de fecundação e a célula formada é chamada de zigoto ou célula-ovo. Aqui na imagem nós podemos observar as células reprodutivas humanas, tá certo? Nós temos aqui, ó, o óvulo, que é o gameta feminino, né? E aqui do lado direito a gente pode observar o espermatozoide, que é o gameta masculino, tá? A união desses dois gametas, que é chamada de fecundação, dá origem a uma nova célula chamada de zigoto. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter facilitado a compreensão de vocês. Um grande abraço e tchau! Até a próxima!